É isso mesmo. Hoje a gente vai contar um pouco nosso testemunho, nossa história com Nossa Senhora de Fátima. E a gente começou agora, Rafa. Fala boa noite pro povo. Boa noite, maravilhosos. Deus abençoe cada um de vocês. Lindos. E aí começamos hoje aqui no versículo 30, que o anjo diz: Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. E como é bom a gente encontrar graça diante de alguém, a gente ser querido por alguém, né? Eu já falei já aqui, na minha caminhada, né, com Deus, eu pensava que eu ia ser celibatária, né? Sempre pensei que eu tinha sido chamada para o celibato. E tentei de todas as formas entrar em convento, né? Fazer os votos de celibato, que eu sempre achei que eu fosse só de Jesus. Mas o Senhor, ele veio com força, né? Ele falou comigo e aí eu entendi que através de orientação espiritual, através de oração, através de sinais que ele me enviava, eu entendi que não era o caminho que ele queria para minha vida, né? O celibato. E no começo foi um pouco difícil para eu aceitar, mas quando eu aceitei, eu senti como se eu conseguisse ser abraçada por Deus totalmente e que eu consegui também me encontrar em Deus plenamente. Era como se aquele voto de celibato que eu queria tanto fazer, que no meu sonho, assim, né, de celibato, tipo, nossa, que lindo ser esposa de Jesus, né, ser toda de Deus. E quando eu aceitei que minha vocação era o matrimônio, né, quando eu vi que Deus me chamava para isso, essa foi a sensação que eu experimentei. Quando eu falei, nossa Jesus, é isso então que o Senhor quer de mim? O Senhor quer que eu me case? Então eu senti como se eu tivesse feito essa aliança com Ele, como se eu tivesse me unido a Deus de uma forma muito forte. Porque é como se eu tivesse casado com Jesus. Eu não sei nem explicar, gente. Fiz uma experiência muito, muito boa, muito profunda, de casamento, assim, de coração mesmo com Jesus. Eu me sentia plena nele. Falava, ai, Senhor, finalmente me encontrei dentro do Senhor. E, e parecia que, assim, como eu estava dentro da vontade dele, era tudo assim, era tudo que eu sempre precisava fazer, escolher, que eu precisava ser, né? Então, eu senti muita paz. Gente, a nossa vocação, ela traz paz ao coração. A gente pode sentir medo, é normal, né? Porque a gente precisa, às vezes, de coragem para poder dar o passo, né? Mas a paz acompanha o chamado de Deus para nossa vida, né? Então, quem assim escolhe o celibato, mas fala mal do matrimônio, como se o matrimônio fosse um passo a menos, como se você estivesse dando menos para Jesus, menos para Deus, porque você está casando, essa pessoa ela não está resolvida dentro dela, porque cada vocação tem a sua beleza. E se eu estou no matrimônio hoje, se a minha vocação essa é hoje, né? Se a minha vocação hoje é essa, eu contemplo os celibatários com um olhar muito lindo. Eu olho uma celibatária, eu olho uma freira, eu olho uma irmã celibatária. Nossa, eu acho a coisa mais linda. Eu falo, ai, que coisa linda que ela se consagrou para Jesus. Como eu queria ter me consagrado também, né? Mas não porque tá me deixando infeliz, mas porque eu me alegro com aquela vocação. E um celibatário também tem que ter esse olhar pro casal, né? Então, o padre, o religioso, a religiosa, quando ele olha um casal de namorado, um casal de esposos, esposos, essa, É a mesma tá, coisa. essa sílaba aí eu não lembro se é, enfim, eu esqueci até o nome do negócio. Mas, os celibatários também têm que olhar para o casal com um grande amor, falando, meu Deus, que união maravilhosa. Quisera eu também, pudera eu também ter casado desta forma, né? Não tô falando que eu tô invejando a vocação do outro, mas é sentir paz, é ver beleza na vocação do outro. Uma pessoa resolvida, ela consegue ver a vocação que não é dela como uma vocação maravilhosa e plena também. Então,
Sinta paz, né, na sua vocação, né, minha gente? E por que que eu tô falando de vocação? Por que que eu escolhi essa passagem, né? Não temas, Maria, porque eu senti também que esse foi um chamado de Deus para mim, né? Não temas, não tenha medo, né? Encontraste graça diante de Deus, encontraste graça diante, né, do Rafael. Que, gente, eu tinha muito complexo de inferioridade, né? Eu não vou entrar em tanto detalhe, ó, porque já é 10h20. Mas eu tinha Ah, vai muito... entrar em detalhe sim, hoje nós vamos entrar em detalhe. Nós vamos, mas não vamos ficar aqui até meia-noite, né, Rafael? Senão amanhã a gente continua. Mas eu vou tentar, né, fazer a gente falar em 20 minutos no máximo Então vai. a história, né? É. Então, assim, eu tinha muito complexo de inferioridade e tudo mais. E aí, quando o Rafa começou a manifestar que ele estava interessado por mim, o Rafael tinha uma certa famazinha, porque ele tem vários dons, né? De pregação, dom de ciência e tudo mais. Eu falava, nossa, o Rafael olhou pra mim, né? Me senti toda especial por isso. E depois a gente morava longe um do outro e, enfim, Jesus ele quis fazer do jeito dele. Tem um pedaço da história que o Rafael estava na China, que a gente já contou aqui outras Eu vou vezes. contar agora. Nossa, Rafa, aí Eu você vou vai contar muita coisa, Eu vou Rafa. contar, ué. Vamos Assim já fechar fica. só em Fátima, Calma, Rafa. calma, calma. Tá, então já começa a falar então. Eu vou falar porque assim dá pra fazer vários cortes pra colocar nesse canal. Nossa, então vai. Você que chegou agora, bem-vindo, bem-vinda. Deixa o seu like, compartilha a live. E agora o Rafael vai começar a contar a nossa história para chegar Em nela, em Fátima. Exato. Gente, eu sou missionário há 21 anos na Aliança de Misericórdia, né? Então, quando eu entrei também, eu queria ser padre. Eu pensava que a minha vocação era ser padre. Tanto que eu fui seminarista por um tempo. E aí Maria Paula, querida Maria Paula, nossa fundadora que faleceu, me ajudou a entender que isso não era vocação para mim. Então, ela me disse uma coisa muito especial. Ela falou assim para mim, Senhor Rafael, você tem uma missão muito bonita, muito forte da parte de Deus. Só que você vai ter que encontrar a tua esposa vai ter que ser uma mulher aparentemente frágil, dócil, mas de aço por dentro. Uma mulher desprendida, que entenda o seu chamado, que entenda a tua vida, né? Então fique muito atento, porque vai aparecer bastante menina que não vai entender esse caminho seu. Tá bom, isso foi em 2006. E eu esperei em Deus durante 4 anos praticamente. Sempre pedindo a Nossa Senhora, pedindo ao Senhor, para poder me mostrar a pessoa certa, né? Em 2007 eu fui mandado em missão para Portugal, para fundar, junto com os meus irmãos Angélica, o Romão, a Carol, os outros irmãos, para a gente fundar a missão da Aliança de Misericórdia em Portugal. E nesse período a gente ficou lá, e quando foi em 2010, depois de muito tempo, eu fui pregar um retiro na China, fui para Taiwan. Né? Na verdade, andei em 3 cidades na China. Hong Kong 2009. foi em 2010, na verdade. 2009... Maria Paula morreu em 2009. Foi 2009, tá bom. 2009. É verdade, 2009. Olha os homens com data. E eu com data não erro, mas tá bom. Você não erra, mas hoje você deslizou, Rafael, em 2009. Em 2009, eu fui, no mês de março, pregar um retiro na China. Fui para Hong Kong, Macau e Taiwan. Então, entrei no avião para ir para a China. Cheguei na China. Nós fomos visitar uma comunidade, que é a comunidade Beatitudes lá. E lá eles fazem a novena de Santa Teresinha todo mês. E eu cheguei naquela novena e eu escrevi uma carta para Santa Teresinha, colocando todas as características da mulher que eu queria, que eu pensava que poderia ser para mim, né? Então eu disse para Santa Teresinha, olha, interceda no céu para que eu possa encontrar a pessoa certa. E eu pedi para que ela pudesse ser uma pessoa que entendesse a minha missão, que me ajudasse a viver o chamado que Deus tinha para minha vida. Pedi para que ela fosse uma pessoa que pudesse tocar e cantar e que pregasse também, para que quando a gente fosse fazer uma missão, eu falava assim, quando a gente for precisar de fazer um retiro, eu não preciso chamar uma equipe. Eu e minha esposa, a gente prega o retiro inteiro, né? Essa era a minha ideia. Bom, eu saio de Hong Kong e vou para Taiwan, numa ilha perto ali.
E eu já conhecia a Lilian. A Lilian, ela sempre mandava carta, mas assim, de amizade, às vezes pra nós, né? Da fraternidade. E Que eu, meu sonho era ir morar em Portugal, na é, missão de Portugal, lá em Lisboa. Então eu, de certa forma, eu escrevia, não tinha WhatsApp na época, né? é, Então sempre algum missionário ia para Portugal e eu tinha o cuidado de escrever uma cartinha para cada missionário, não só para o Rafael. Para cada missionário que morava lá na casa, eu escrevia falando que eu estava intercedendo e tudo mais. Então, de certa forma, eu sempre me comunicava com ele, mas ele nunca respondeu nenhuma dessas cartas. Todos os outros missionários me respondiam sempre. Ele jamais. Eu sempre falava: nossa, gente, esse Rafael ou é muito distraído, ou ele é muito narizinho empinado, que nunca me mandou nem um papelzinho escrito obrigado. a Nem um gente não era chocolate. amigo, gente, entendeu? Então, assim, Ah, tudo bem, mas eu escrevia, tô intercedendo por você e tal, né? Mas sim. tudo bem. Mas sempre assim, Não tinha sem. contato nenhum. Sem interesse nenhum, Sem gente. interesse nenhum. Eu Exatamente. tava interessada na missão de Portugal. É isso aí. E aí eu fui pregar em Taiwan, na hora que eu tava na igreja pregando, era num domingo isso, eu comecei a pregar, e aí, gente, aconteceu o seguinte, que no meio da pregação, imagina, você pregando, aqui ó, com a Bíblia na mão pregando, começou a vir a Lília na minha cabeça. Mas vinha assim, no meu coração assim, tipo, nossa, como será que deve estar a Lília? Aí eu fiz a primeira pregação, conduzi a oração e ela o dia inteiro, e ela na minha cabeça. Acabou o encontro, a gente ainda ficou fazendo algumas missões durante aquela semana, eu fiquei mais 15 dias ali, tava quase tendo um infarto, porque eu percebi que era uma sugestão que não vinha somente do meu coração, assim, mas algo, sei lá, explicar, como que você explica que do nada, lá na China, você começa a pensar numa pessoa que está no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Então eu fiquei doido, querendo voltar logo para poder pegar o telefone, para poder ligar para ela. E nada. Bom, eu volto, e aí a Lília ainda estava nessa fase de discernimento ainda, Nessa época eu não estava no Rio de Janeiro, querida. Eu estava verdade. em São Paulo. Ah lá, olha eu dando os deslizados. Em 2009 foi o ano que a nossa fundadora morreu, né, Maria Paula. E eu morava na casa onde ela morava em São Paulo. E eu tava naquele processo de finalmente bater o martelo se eu queria casar, se eu queria ser celibatária, né? Aí ela morreu em junho daquele ano, de 2009. E eu canto, né? Então, como eu morava lá, eu cantei boa parte da cerimônia, do velório, né? A gente fez um velório muito animado, assim, animado entre aspas, né? Tinha Jesus Eucarístico, o corpo dela exposto. Então, o velório foi uma adoração, né? Então, eu cantei muito nesse velório. E o Rafael tinha ficado em Portugal. E ele acompanhou o velório pela internet, né? Que a gente transmitiu. E de certa forma ele me viu na transmissão, né? E, enfim, isso foi junho. Aí veio julho. São Rafael começou a aparecer na minha vida em julho daquele ano, de 2009. Então a gente saía para retiro em alguma capela, sempre tinha São Rafael, São Rafael, São Rafael. E não sei dizer, né, caminhos de Deus, mas quando eu olhava para São Rafael, eu lembrava dele. Falava, gente, esse menino tá me perturbando, esse Rafael. Tá me perturbando. E aí foi julho e agosto. Aí parei de pensar nele. Mas assim, pensamento vago, tal. Ele me incomodou ali em julho e agosto. Aí passou setembro. Aí em outubro eu fechei meu discernimento. Eu bati o martelo falando, não, eu vou me casar, né? E aí o Rafael, aí você conta a sua parte na história, porque eu fechei meu discernimento dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. Era um domingo em 2009. Pode ver na sua agenda, no seu calendário. Era um domingo, dia 4 de outubro de 2009. Eu resolvi que eu queria casar. Todas as leituras daquele dia falava de casamento. Então, assim, Jesus ele confirmou de um jeito muito lindo para mim, também que a minha vocação era essa. E onde você estava, Rafael, nessa data? Então, aí eu não podia falar para as pessoas que eu tava gostando dela. Eu contei para um irmão, que é o Padre Custódio, que um dia vai estar aqui na live com a gente, que é o presidente da aliança hoje.
E ele falou, Rafa, não pode falar pra ninguém porque a Lili ainda não tinha decidido o que ela ia fazer da vida dela. Então eu fiquei guardando aquilo, aquele sentimento de estar apaixonado por ela, desde março até outubro, guardando quieto. Só tinha falado com o diretor espiritual e com o custódio. Quando foi então, eu falei pra Nossa Senhora, chega. Eu morava em Portugal, em Lisboa. Falei, eu vou em Fátima e vou falar com Nossa Senhora pra poder ver se isso é vontade de Deus, né? Porque não posso ficar também atrelando a minha vida num amor platônico que não existe. Então, eu vou lá, eu vou buscar a resposta no Imaculado Coração de Maria. Lembra que eu falei isso pra vocês ontem? Então, eu cheguei em Fátima, e em Fátima, pra quem foi em Fátima, você tem o caminho de joelhos que as pessoas fazem. Dá mais ou menos quantos metros, Lília? Mais ou Ai, não menos, uns sei 300? falar. Dá uns 300 ou mais? Ai, acho que no máximo 300, Rafa. Dá uns 200, Acho que dá 250. uns 200 metros, eu acho. De joelho. É. E as pessoas, elas estavam ali, elas pagam promessas por uma graça alcançada, por uma coisa assim. E eu falei pra Nossa Senhora, falei, mamãe, eu não vim aqui para agradecer por uma graça alcançada porque aparentemente eu não recebi. Mas eu já quero agradecer se a Lília é para mim ou se não é para mim. Então eu vou aqui, como todo mundo, andar de joelhos para pagar essa promessa, para que a senhora possa resolver tudo isso. Bom, eu me coloquei de joelhos, comecei a andar. Ah, minha filha, andei 15 metros, nem isso, 5, 10 metros. Eu já tava engateando assim já, ó. Ali. Um sol quente, o meu joelho arrebentado, tudo lascado. As velhinhas pareciam Schumacher, né? Ultrapassando o Rafael, tudo de joelho. Tic, 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 o Rafael lá capengando. E eu assim, todo arrebentado. Passou uma velhinha, devia ter uns 200 anos que a velhinha, tô brincando. Ela passou assim, ó, me olhando assim, tipo, que moleque mole, né? Não consegue nem fazer a penitência direito. Eu tava engateando, literalmente, engateando, gente. Aí eu falei pra Nossa Senhora, eu falei assim, mãe, eu peço desculpas, porque eu sou muito mole, eu não consigo, eu tenho essas coisas no joelho aqui que eu não consigo andar. Olha, eu andei 5 metros, valeu a intenção, eu peço desculpas, mas eu não vou conseguir. Porque que você faz o caminho até a imagem na Capelinha das Aparições, em frente da imagem de Nossa Senhora. Então, o final do caminho é você parar na frente da imagem de Nossa Senhora e ali rezar uma Ave Maria e agradecer pela graça alcançada. E o Rafael já tava assim, né? Nossa Senhora, eu não vou dar conta, já vou ficar em pé aqui. Tô indo caminhando, né, Rafael? Eis que surge. E aí eu falei assim, mãe, me perdoa. Eu fiquei emocionado, eu comecei a chorar porque toda a minha história, da minha vida assim, Deus sempre me lembrou das fragilidades da minha vida. Vocês aqui vê o professor Rafael que prega, que tem dons, que faz tudo aquilo, mas eu sou uma pessoa muito frágil, seja frágil emocionalmente, fisicamente, né? Eu tenho as minhas dificuldades também. E sempre, nos momentos mais difíceis assim, Deus sempre ele veio quando eu estava no meu limite, né? Então, muitas vezes, quando eu falo para vocês sobre superação, sobre motivação, eu tô falando mais de mim do que dos outros, né? Porque é mais o que Deus faz na minha vida do que nos outros. Então, eu comecei a falar para Nossa Senhora, eu comecei a dizer, olha, é isso que eu tenho para oferecer, infelizmente. E eu já estava já chorando assim. Quando eu ia me levantando, a mulher colocou a mão assim, ó. Apareceu uma espanhola, uma senhora que estava por ali, colocou a mão no meu ombro e disse, Hombre, que está a ser? O que você está fazendo? Não é assim que faz o caminho aqui, porque aqui é piso frio e está quente. Você não pode fazer o caminho. Ela me pegou e me deu um par de joelheira, que era a joelheira que ela fazia, porque as pessoas passavam correndo, porque elas usavam isso aqui, ó, uma proteção pro joelho. Ela falou assim, ó, isso aqui é pra você, né? E pra você fazer o caminho. Ela colocou e foi embora. Foi embora. Aquilo, pra mim, foi Nossa Senhora que me deu a joelheira. Olha aqui, ó. Eu nunca mostrei isso pra vocês, né? Ó, esse par de joelheira aqui, ó. Desde que é o meu troféu.
né? Desde 2009. Desde 2009. Existem duas coisas importantes, sim, no meu relacionamento com a Lília pra mim. A minha aliança, porque eu casei com ela, e essa joelheira aqui, ó. Tem crucifixo também, Rafael. Mas pra mim é mais importante essas Tudo duas bem, coisas claro, aqui. claro, tudo Né? bem. Pra você é o crucifixo, claramente. Sim. Mas pra mim esses dois símbolos aqui me lembram, porque toda vez que, às vezes que eu lembro que eu tô viajando, como na missão, eu lembro disso aqui. E ela foi embora e me deixou ali. E eu comecei a andar, e aí o Senhor ia falando pra mim assim, tá vendo? Nos caminhos da vida, quando você não conseguir fazer as coisas, minha mãe vai ajudar você. E aí eu tava também com uma mochila bem pesada, que era a mochila que eu tinha ido, né? Que era a bolsa, com minhas roupas e tudo mais, tava pesado. Enquanto eu tava andando no caminho, um casal veio. Parou um senhor à minha direita e outro à minha esquerda. A esposa e ele, né? O casal. O senhor à minha esquerda e a esposa à direita. Eles falaram assim, menina, com licença, essa mochila sua tá muito pesada, me dá aqui. E aí tiraram a minha mochila e foram me acompanhando, carregando a minha mochila, eles, até em frente da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Cara, quando eu cheguei ali na imagem de Nossa Senhora de Fátima, mas eu tava assim, pensa, acabado, chorava de um jeito assim, de soluçar alto, assim. E quando eu levantei, aquele senhor me levantou, ele falou assim, olha, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu espero que Deus te dê pra você uma mulher igual deu pra mim. Hoje a gente está completando 50 anos de casado, a gente casou aqui no santuário e a gente veio agradecer a Nossa Senhora. E foi muito bonito ver você fazendo esse caminho aqui. Não comece a chorar que eu não quero chorar também, Rafael. Eu vou chorar. Aí, conclusão, esse homem falou, né? Que você encontre uma esposa, como eu também encontrei a minha, né? Que já tô com ela aqui faz 50 anos e a gente tá comemorando, né? Agradecendo Nossa Senhora por esses 50 anos de casado, né? E aí o Rafa também testemunhou, falando que ele tava naquele percurso, porque ele tava pedindo essa graça, né? É isso aí, ó. Você é muito mimado por Nossa Senhora. E é mesmo. E aí, nesse dia que ele tava fazendo isso, foi o dia que foi um domingo, dia 4 de outubro, né? Que eu estava lá também dando meu sim para Jesus, falando que eu ia poder me casar, né? E aí, essa parte encerrou, né, Rafa? Que hoje eu vou falar da ligação sua. Não, aí eu terminei ali, eu já fui correndo pro telefone, porque isso era dia 4, no mesmo dia que ela fechou o discernimento, eu não sabia. Eu saí correndo, falei, nossa, agora eu tenho que ligar pra Lilian. Aí eu tentei ligar e não conseguia, aí agora conta você. Aí ele ligou e, gente, eu morava num lugar que só tinha, assim, celular, né? Não tinha telefone fixo. Naquela época, em 2009, não tinha, repetindo, WhatsApp, não tinha internet nos celulares, né? Malemar um e-mail, mas era muito difícil. Era só telefone mesmo, né? E aí alguém veio, Lília, né? O Rafael quer falar com você. E já era final de tarde já, eu lembro que já tinha terminado o evento que a gente tinha lá na nossa casa. E aí o Rafael, eu lembro que ele falou assim, eu tava super feliz que eu tinha resolvido, né, depois de um período de quase 3 anos, para resolver, né, se eu ia ser celibatária, se eu ia casar. E aí o Rafael me ligou, eu tava muito feliz, eu falei, Rafael, você não acredita, hoje eu fechei meu discernimento, né, eu falei, hoje eu decidi. Ele falou assim, aí ele ficou meio mudo, né, ele falou, e aí? Meu, tipo, eu não tinha malícia nenhuma no negócio, né, não tava nem sabendo que ele tava pensando em mim. Falei, tô jogando no mesmo time que você, menino, né, eu vou casar e não sei o que lá e tal. Super feliz de falar pra ele, e ele ficou mudo assim, e de repente ele começou a ficar felizão assim. Nossa, que legal, não sei o que, blá, blá, blá. Ele ficou muito empolgado. Falei, gente, esse menino tem problema, né? Falei, O meu sogro tá na live. eu sei. Falei, ou ele tem um problema, ou não sei, né? Mas, tipo assim, eu super de boa, super de boa. Enfim, aí a gente se falou naquele dia
E depois, como a gente era de dentro da comunidade, né, como missionário, a gente teve que fazer um percurso dentro, né, da comunidade para poder começar um namoro, né? Tem que pedir pro conselho da comunidade se pode namorar, se não pode, né? Depois eles têm que ver de remanejar você que é namorado, para morar perto, para poder conhecer melhor, enfim. E aí a gente fez esse percurso dentro da comunidade, né? E foi um percurso longo, a gente ficou 2 anos longe, né? O Rafael sempre na Europa, eu aqui no Brasil, com muitas dificuldades também de comunicação, né? Como, enfim, era difícil. Mas a gente tinha uma palavra que nos unia sempre, né, Rafa? Que foi dado para mim uma vez que ele rezou por mim no retiro. Ele com maior força rezando por mim e tal, falou: "Olha, sinto aqui Jeremias não, Isaías. Nem lembro se é 31, eu sempre confundo, Rafa. É 31, acho, né? Isaías 31. Isaías 31. Ele falou: olha, sinto que essa palavra é pra você e não sei o que, papapá. Eu agradeci. Depois eu comecei a orar por ele e ele, assim, todo sedento, né? E aí, o que Deus falou? Eu falei: não senti nada. Aí ele olhou com aquela cara, tipo, como assim? Aí veio a Vanessa. Então, aí depois veio uma amiga nossa, a Vanessa Santos, falando pra ele: Rafael, eu tava rezando por você na capela e Deus me dava uma palavra. Tipo, ela não tinha nada a ver com aquele momento que eu tava vivendo com o Rafael. Ela falou assim: ó, Deus me deu Isaías 30, do 18 ao 26, que foi a mesma palavra que ele deu pra mim. Naquele dia a gente entendeu que Deus estava querendo falar com a gente através daquela palavra, que aquela palavra ia nos acompanhar, né? Então, essa palavra de Isaías 30, 18 ao 26 é a minha palavra e do Rafa. E aí, tanto Tá que até a na gente, aliança nossa. dentro da nossa aliança tem o nome e a passagem bíblica, né? Isaías 30, do 18 ao 26. Então, durante esses 2 anos que a gente ficou longe, não teve um dia, acho que nesses 2 anos que eu não li todos esses versículos, né? E cada dia que a gente lê junto, Deus ele fala, ele revela outra coisa diferente e essa palavra ela nos acompanha. Ela é a nossa palavra, né? Nossa palavra de casal, ela é maravilhosa. Ela tá se cumprindo todo o tempo, né, Li? Todo tempo ela cumpre alguma coisa e aí um versículo que eu acho que já cumpriu, cumpre outra coisa. Eu falo, gente, mas isso aqui é isso aqui. Né? A gente fica toda... Nossa, agora eu entornação. Mas toda hora essa palavra ela é viva na nossa vida, né? Então assim, você que é casado, você que é casada, né, que não tem aí uma palavra de vida do casal, né? Peça para Jesus, às vezes vocês já têm e só precisa tomar posse dela, né? Às vezes é alguma palavra que fica toda hora aparecendo no caminho de vocês com o matrimônio e vocês não tomaram posse dela, né? Então assim, tome posse também, porque a palavra de Deus é a que nos move. Então, todo mundo fala, nossa, vocês ficaram 2 anos longe, né, fisicamente. Sim, ficamos. Recomendo fazer namoro à distância? Não, não é legal, não é saudável, é muito sofrido. E eu acho que a gente conseguiu sobreviver por causa da palavra também, né, a distância e tudo mais. Porque a gente acreditava nesse propósito e a gente acredita até hoje que Deus ele tem, né, um propósito para nós. E depois, enfim, aí a comunidade nos aproximou. Depois de 2 anos, a gente começou a morar na Europa. Eu em Portugal, ele na Polônia. Depois eu fui para Polônia. E aí, finalmente, noivado, casamento, né? A gente se casou em 2013. Todo mundo fala, de 2009 para 2013, rapidinho. Rapidinho quando você tá perto, talvez, né? Mas quando tá longe, foram 2 longos anos longe enfim. E é isso, gente. Agora, fale. O pessoal tá perguntando quando foi a declaração. A declaração foi quando eu contei ontem pra vocês, que foi lá na igreja do Largo de São Francisco, onde o padre levou a gente perto do sacrário, abriu o sacrário, e tinha uma imagem enorme de Nossa Senhora de Fátima, do Imaculado Coração de Maria, que ele disse que a gente ia ter um filhinho santo, né? E abençoou a gente ali. Hoje, quando eu vejo essa história, né? A pessoa tá perguntando qual a palavra. Isaías capítulo 30, de 18 ao 26. Ao 26. A gente se casou no Brasil, sim, aqui em Piracicaba. Então hoje, por exemplo, né? Olha que interessante, a gente vê o caminho de Deus, né? Aqui atrás você tem São Rafael Arcanjo,
que é o anjo da minha vida, que cuida de nós em todo tempo. Tem Nossa Senhora de Fátima aqui, né, e contando essa história. Para você ver, né, como que a gente tem gente que reza e acredita na gente, né? Quando eu falo para você, você não está sozinho, não é simplesmente pelo fato de que, claro, já bastaria a presença de Deus, mas existem pessoas que acreditam em você e nos teus sonhos e que torcem por você. Essas pessoas é São Rafael, né, para minha vida, é Nossa Senhora, é São Miguel, são os Santos Anjos, que são pessoas. Então, o que que a gente deseja, assim, o que que eu desejo passar com essa mensagem nessa noite, né? Quando você se coloca o teu coração alinhado ao coração de Deus e pede a Nossa Senhora para que Nossa Senhora possa abençoar a tua vida, ela leva a sério, viu? Ela coloca as pessoas certas e também ela é boa em tirar também pessoas da nossa vida. Então essa é a minha história. A Lilian, a Lilian é minha melhor amiga, né? A Lilian sabe tudo de mim, às vezes, a gente já passou muita coisa junto, a gente já sofreu muito juntos, pelo fato de a gente também ter morado fora, só era nós dois, então assim, não tinha pra quem correr. E os processos da vida do casal, assim, que muita gente fala, vai ter a crise dos 7, vai ter a crise não sei o que, tudo mais, a gente tá com 8 anos de casado. A gente não teve essa crise ainda, Não. porque a gente foi vivendo, e quando você tem cumplicidade, quando você tem amor, quando você é amigo um do outro e não esconde nada, as coisas vão acontecendo, né? Então, assim, se você pegar o primeiro livro, O Segredo dos Anjos, se você pegar as minhas teses dos mestrados, e sempre eu fiz uma dedicatória para a Lili agradecendo ela, porque eu reconheço que só posso estar aqui, só posso fazer o que tem que ser feito, porque eu tenho ela na minha vida, né? E hoje eu estou muito feliz de ter ela aqui do meu lado também, conduzindo com vocês, né, a live. Eu sempre digo para a Lília, né? Quando a Lília está perto de mim, eu me sinto seguro. Eu sou a proteção dela, mas ela é minha segurança, entende? Um é a segurança, o outro é a proteção, né? A minha missão é proteger a Lília, proteger a minha família, mas ela me dá segurança, porque eu olho para ela e falo, nossa, eu posso ir, né? É isso mesmo. A gente é bem amigo mesmo, gente. Eu acho que foi exatamente isso. A gente ficou 2 anos longe, depois ficamos mais perto. Aí quando casou, a gente foi enviado para um lugar que não tinha brasileiro. Então era só eu com o Rafael mesmo, né? E enfim, todo o processo, né? Gravidez, ter o bebê, passamos ali com criança, né? Meus pais foram ajudar a gente nos 3 meses, mas era tudo a gente, né? Nós e nós. Então a gente ficou muito mais amigo do que sempre foi, né? E enfim, é isso, gente. Que foi, Rafa?